Começando mais um programa Grupo Familiar. Nessa semana tudo vai mudar e vai mudar para melhor, porque Deus está na nossa semana. E quando Deus está conosco, está escrito assim: se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra. Eu não estou sozinha aqui neste grupo familiar, eu estou com você que está aí desse lado. Por isso, os meios de você participar e falar com a gente vão estar sendo exibidos ao longo do programa para você fazer o seu pedido de oração, pedir informações, estar conectado com a gente, porque nós desse lado também queremos te conhecer. E não estou sozinha, claro, eu tenho aqui o Ângelo do meu lado, o nosso guitarrista de hoje, o nosso violeiro, né? Violeiro é uma maneira também de se chamar. O Edu Ardo. Exatamente. Olá a todos, é um gosto estar aqui com vocês de novo. Vamos aprender a palavra de Deus, vamos estar aqui mais um tempo para nós ouvirmos e aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Larissa. Tô aqui de novo. Ah, eu sabia. Voltei. Eu sabia que você falou que gosta. Gosto. Gosto muito de estar aqui com vocês, ouvindo a palavra de Deus, como o Eduardo disse. É bom. Quem aqui é servo do Senhor? Eu. Eu também. O Ângelo vai tocar uma que é assim: bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor. E você aí em casa também é convidado para louvar a Deus conosco nesse dia tão especial. Vamos todos ficar de pé? Vamos lá? Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assisti às noites na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Porque Deus é tão bom, Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom para mim. Oh, como eu amo, oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, acima de tudo, acima de todos, nós amamos ao nosso Deus. É tão bom para mim. Deus é pra lá de bom. 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 É tão bom para mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. É fiel para mim. A sua fidelidade é para sempre. A sua bondade, a sua benignidade dura de geração em geração. Por isso nós podemos louvar a Ele de todo o nosso coração e contar para todo mundo as grandes maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei seu nome. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor. Todo o coração. De todo o coração. Em ti me alegrarei. Saltarei de prazer, aleluia. Em ti confiarei, saltarei de prazer, aleluia. Agindo Deus em nossas vidas, quem impedirá? Obrigado a Deus pela tua bondade, pela tua fidelidade em nossas vidas, na nossa família. Com fé nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso escudo, o nosso galardão. Em nome de Jesus, amém, e amém. Podemos todos nos assentar? Como é bom a gente estar aqui no grupo familiar, né? Ô, Edu, grupo familiar, por que é importante, hein?
Estela, o grupo familiar ele é muito importante porque, como nós falamos aqui no começo, nós aprendemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que ajuda nós a ficarmos firmes. E é no grupo familiar onde que nós fazemos isso. Nós ficamos firmes em Jesus, na palavra e na igreja. Porque, na verdade, também o grupo familiar ele é uma extensão, né? O grupo familiar ele é uma extensão da igreja, onde que no meio de uma semana nós conseguimos estar no grupo familiar ouvindo a palavra de Deus, seja online ou presencial. É muito importante. E também nós criamos laço, e é isso que nos prende em Jesus também, nós temos amizades sadias, amizades de pessoas que estão também, são servos de Deus, como nós falamos aqui. É legal você falar isso, Eduardo, porque assim, a Larissa que sabe fazer bolo, ela sempre precisa ligar liquidificador, batedeira, essas coisas todas, né, Larissa? É ou não é? Ou é ou não é, Larissa? Aí ela tá longe da tomada, lá de casa. Aí ela precisa pegar a extensão da casa dela, botar na tomada e depois ligar a extensão no liquidificador. E às vezes é essa energia que a gente precisa, né? Lá no domingo a gente teve a reunião, mas a gente precisa da extensão dessa unção durante a semana. Sim. E aí entra quarta-feira, terça-feira, onde a gente tem contato com essa luz, né? É verdade. Ô, Larissa. Sim, é verdade. No grupo familiar a gente aprende muito mais coisas, tiramos dúvidas, o que na reunião nós não conseguimos fazer, não é? Mas no grupo familiar a gente pergunta, olha, eu não entendi esse versículo, ou não entendi aqui, alguma coisa, e você que está aí em casa consegue fazer através do WhatsApp. Estamos aqui para responder as suas perguntas e as suas dúvidas. Estamos a Larissa, tá? A Larissa responde tudo. Pode mandar todos em família. Para Larissa e para o Eduardo. Ô, Eduardo, olha, e falando nisso, em dúvida, eu tenho até uma pergunta para você, porque no grupo familiar, eu soube aí que vocês falam de relacionamentos. Sim. E você sabe, né? Sempre a gente fica em volta aí de umas brigas no meio dos vizinhos. Afinal de contas, a gente não tem sangue de barata. Né? O trânsito. Aqui se fez, aqui se paga, entendeu? Vamos lavar o prato sujo, como é que é? Mais ditados aí. Enfim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Devolver na mesma moeda. Pagar na mesma moeda. Não sei por que eu empreguei esse ditado popular que não tem nada a ver com andar em amor. Mas, Eduardo, quem é palmeirense, às vezes não se dá bem com São Paulino. E quem é São Paulino não se dá bem com corintiano. E o que a Bíblia tem para falar a respeito disso que eu quero... Agora que eu quero ouvir. Então. Então, o relacionamento é muito importante porque nós nos relacionamos com muitas pessoas. Seja na rua, seja com um corintiano, um santista, um São Paulino. Deus ou seja lá no seu trabalho, tem um São Paulino lá. Ou aquele... Mais que vencedor. Mais que vencedor. São Paulino até... Eu não queria falar nada, mas já que você entrou por esse ramo aí que ganhou e ganha, sempre ganha com Jesus. É só vitória. Temos vitória. Só assim o hino do São Paulo. Mas pode continuar, assim. Não queria interromper. Vamos lá, deixa isso aí à parte. Vamos continuar aqui. Então, e nós, por vezes, aquele vizinho que joga lixo no meio da sua porta. E às vezes a nossa carne, o que ela pede? Vingança. Que é um prato que se come frio. Tá digitado hoje, né? Hoje é dos ditados. E a gente quer fazer o quê? Quer vingança, quer devolver na mesma moeda. E essa é a natureza que nós aprendemos, que vem de nós. Mas na Bíblia nos ensina que nós não devemos devolver desse jeito. Nós não devemos pagar desse jeito. E nós não devemos nos envolver em exatamente isso. Em contendas, discussões. Se eu vejo que aquilo vai me criar uma contenda, se eu vejo que aquilo vai criar algo que vai me chatear, que vai me deixar chateado, que eu vou querer devolver na mesma moeda, eu já me afasto. Tem até outro ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? E lá na Bíblia, lá em Tiago 3,16 diz assim: porque onde há inveja, espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Ou seja, onde há inveja, espírito faccioso, espírito de guerrinha, espírito de contenda, há um espírito faccioso e toda obra perversa. Ou seja, toda obra do diabo. Então, onde há essas coisas, Deus não está. Deus não está onde há briga, onde há guerra, onde há discussão. E nós queremos estar onde que Deus está. Então, para isso, nós temos que fazer o quê? Temos que andar em amor. Mesmo com aquele vizinho que jogou o lixo na sua porta, mesmo aquele São Paulino que te chateou, mesmo aquela pessoa lá no seu trabalho que te dedurou pro seu patrão. Não, temos que andar em amor, temos que perdoar
e não nos envolvermos. Se você vê que tá criando ali uma confusão, já sai de lá logo, já fecha a boquinha, vai embora e tudo vai ficar bem. Amém, Eduardo. Faz uma oração com a gente, por favor, Sim. porque vamos conseguir. Exatamente. Vamos fechar nossos olhos. E, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a sempre andar em amor e não nos envolvermos em contenda, discussões, guerrinhas. No nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, Eduardo. Nós agora vamos falar a respeito da nossa vida financeira, segredos para a nossa vida financeira, porque às vezes a pessoa está vivendo a ausência de Deus na sua vida financeira. E a ausência de Deus já é maldição. E nós que andamos na luz e queremos Deus na nossa família, queremos ser pessoas redimidos, queremos estar redimidos da maldição. E é isso que a Larissa vai falar hoje, de Gálatas 3:13, redimidos da maldição. Certo, Larissa? Certo. Então, como a Estela disse, Gálatas 3:13, a Bíblia diz que Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, Jesus ele fez maldição por nós. O que significa isso de Jesus se fez maldição por nós? Significa que Jesus já pagou o preço por tudo aquilo que nós devíamos sofrer. Não é? Nós ouvimos em todos os grupos familiares que Jesus ele nos deu a salvação. Mas a salvação vem com um pacote completo, vem com um kit completo, não é? E vem também com as bênçãos de Deus. Você pode também ler depois em Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14, Deus diz as bênçãos de Abraão que vêm até a nós. No versículo 14 de Gálatas 3, agora não é o 13, é o 14, diz que as bênçãos de Abraão, Jesus foi feito maldição para que as bênçãos de Abraão chegassem até a nós. E Deuteronômio 28 explica quais são as bênçãos de Abraão. Não é? Nós estaremos sempre por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Tudo aquilo que nós fizermos vai prosperar. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós, não é? Nós temos saúde com abundância, temos uma família feliz, temos a nossa vida financeira a prosperar. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por cada um de nós. Ele fez maldição para que nós hoje pudéssemos ter as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, você que está aí em casa, você pode meditar na palavra de Deus, não é? Em Gálatas, como já falamos, em Deuteronômio, e você vai ver quais são as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Porque Deus não quer que nós sejamos coitadinhos, Deus não quer que nós estejamos a passar por dificuldades financeiras, ou por qualquer outro problema na nossa vida. Deus ele só tem coisas boas para nos dar, tanto na área financeira quanto em qualquer outra área da nossa vida. Deus ele sempre tem coisas boas para nos dar, e você vai perceber que Deus ele é bom. Como a gente cantou no início, Deus é tão bom para nós, não é? E Deus é bom demais. Ele tem sempre coisas muito boas realmente para cada um de nós. Basta você dar um passo de fé com Deus. Você tem realmente que colocar Deus à prova, não é? Eu lembro que estávamos aqui no grupo familiar com a Carol, e a Carol falou sobre dízimos e ofertas. E o que Deus fala em Malaquias? Que fazei prova de mim. Deus ele fala, olha, me desafia, não é? E quando nós desafiamos... Quando era criança, eu vou dar aqui agora um detalhe. Quando eu era criança, a minha mãe batia na minha irmã. Às vezes, assim, só de vez em quando. E a minha irmã desafiava a minha mãe. E a minha mãe falava assim, você me desafiou, então eu vou fazer pior. E Deus diz a mesma coisa, mas ele não vai fazer pior, ele ainda vai fazer melhor. Deus ele diz, me desafia para você ver, eu vou abrir as janelas dos céus. Imagina uma janela grande. Deus tem ainda uma maior de bênçãos para abrir nas nossas vidas. Basta você dar um passo de fé, não é? Semear, colocar a tua confiança, a tua fé em Deus, e Deus ele vai fazer ainda mais na tua vida. É isso aí. Então, enquanto nós cantarmos essa canção, vão estar sendo exibidas aqui maneiras de você participar do programa, fazer o seu pedido de oração, não apenas ser um abençoado, mas também ser um abençoador na obra de Deus. Vamos cantar o Reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Boa! É o segredo para nós vencermos. Todas as semanas no grupo familiar,
nós falamos de um estudo bíblico. Nós damos um estudo bíblico. São 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Chama-se Corra a Corrida. E a lição de hoje está baseada num trecho de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou pedir para o Eduardo ler, por favor. Ela diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Então a gente vai entender o que está escrito aqui em Hebreus 12, nuvem de testemunhas, né? Porém, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, aqui faz referência ao capítulo anterior de Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé. É chamado o capítulo da galeria dos heróis da fé, que foram homens que marcaram história, deixaram lá um registro no Velho Testamento. Tem os grandes, Moisés, enfim, Davi e tudo mais, que demonstraram grande fé e deixaram um registro. E aqui estamos sendo encorajados também a seguir o exemplo dessas testemunhas. E o versículo continua, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que é embaraço? Embaraço não é pecado. Embaraço é tudo aquilo que deixa uma pessoa desfocada, faz com que roube atenção, rouba tempo, rouba fé, rouba unção e faz uma pessoa perder muito tempo em coisas que não são importantes, que também nos afastam não só de Jesus, mas também da nossa missão, da nossa chamada, embaraços, certo? Lá em Lucas 15:15, Jesus até conta uma parábola muito interessante que nos ajuda a entender como até coisas lícitas dessa vida pode se tornar um embaraço. Depois você pode ler com calma, hoje eu não vou ler, para dar tempo. Lucas 15:15, Jesus conta a parábola de 3 homens que foram convidados para cear com o seu Senhor. Só que cada um veio com uma desculpa. Um tinha desculpa assim: olha, eu não posso ir porque eu comprei um terreno. Eu tenho que ir lá visitar. O outro: olha, eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois. Eu tenho que ir lá ver isso, como é que anda. E o terceiro: olha, eu não posso ir porque eu casei agora. Então, cada um tinha lá o seu pretexto, embaraço. E esses embaraços impediram que esses homens fossem cear com o seu Senhor. E aqui nós podemos tirar uma grande lição. Hebreus diz: livre-se do embaraço e do pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é qualquer tipo de desobediência à palavra de Deus. É tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo está contrário àquilo que Deus ordena. É quando nós erramos o alvo, saímos dos objetivos traçados por Deus. E depois continua aqui o versículo, né? Corramos a carreira. Eduardo, leia ele novamente, o versículo 1. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É interessante, porque nós estamos numa corrida. E corredor anda com quem corre. Atleta anda com atleta. Eu achei tão engraçado, porque antes do programa começar, estávamos conversando, metade da roda estava falando de exercícios cardios. Aí, exercícios aeróbicos. Estavam falando de proteína, creatina. De que mais? Whey proteico. E calorias, e balança. Certo? Larissa fazia parte desse grupo. Depois, tinha um outro grupo constituído por pessoas mais intelectuais, como eu
e o Eduardo. O que a gente tava falando, o Eduardo? De Torresmo. Gordura hidrogenada. Aquela picanha com gordura, sabe aquela gordura da picanha? Sei, essa mesmo. Não, depois a gente começou a falar de feijoada, feijão tropeiro. Ai, que delícia. Meu Deus, olha. Né? Já tá até com fome, né? Eu sei. Ou seja, o semelhante se atrai, né, minha gente? Ou seja, se você quer correr, Ângelo, tem que andar com quem corre. Se você quer falar de tecnologia, de coisas assim da atualidade, você tem que ter conversas com quem entende, não é não, Ângelo? Por isso que eu converso com o Ângelo a respeito desses assuntos. Bom, para falar o quê? Hoje vamos falar de corrida. Então, a gente vai ter aqui uma conversa tete a tete aqui de atleta. É uma atleta falando para outro atleta que está aí desse lado. Amém, atletas? Amém. Pronto. Corramos a carreira. Existem vários tipos de corrida. Eu conheço umas 5. Com certeza existem mais. Por exemplo, existe a corrida de curta distância, que requer uma carga de explosão e velocidade. Curta distância, 100, 200, 400, 800 metros. Mas também existe um outro tipo de corrida, longa distância. Aqui o que vale é resistência, certo? Depois existe um outro tipo de corrida, que é a prova dos obstáculos, corrida de obstáculos. Enquanto corre, salta. Enquanto corre, pula. Enquanto corre, se desvia dos obstáculos. Estão comigo aqui, o pessoal que corre? Sim, atleta? Sim. Depois, existe... Ele falou... Ele só estava falando de torresmo antes. Eu tô te ensinando, viu? Eu também tava na turma do torresmo, não se preocupa, não. Depois tem a corrida do revezamento. O que importa aqui na corrida do revezamento? Enquanto você corre, tem que ter entrosamento da equipe, do time. Passa daqui. A equipe tem que estar entrosada. Aqui não vale só o desempenho do atleta. É a equipe, tem que ser boa, tem que estar entrosada. E depois, claro, existe a mais famosa de todas, a corrida mais famosa, que é onde o atleta se sacrifica ao máximo, que é a maratona. Maratona que foi criada lá nos Jogos Olímpicos de 1900 e... Ninguém sabe. 1986, a maratona. Sabia dessa, não? Não sabia dessa, né? Não. Pronto. Agora, nenhum atleta corre sem ter um alvo definido. Não se preocupe, Eduardo. O importante é saber João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso que é importante, certo? E João 3,16 também, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. O resto é resto. O resto é resto. Tá? Voltando, nenhum atleta corre em vão. Todo atleta corre olhando para um alvo, olhando para a vitória, para vencer certas coisas. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2,16. Essa é com você, Larissa, a turma fitness. Filipenses 2,16. Retendo-vos firmes a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, tenha de glória o fato de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Eu tenho um alvo definido. Qual é a vitória? Eu tenho que ter vitória sobre o pecado. Qual é meu prêmio? É a vida eterna? É ter meu nome escrito no livro da vida? Eduardo, 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. É isso aí. Nós corremos nesse estádio, nesse caminho, né? Nessa pista de treino. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho. Então, quando eu corro, primeiro eu tenho que me certificar que eu estou na pista certa, no caminho certo. Jesus é o caminho. Depois, dependendo da ocasião, você sabia que você pode estar aí numa corrida de velocidade? Ou seja, quando nós precisamos fugir do praticar o mal. Chispa, corre, acelera. Quer ver? 1 Coríntios 6,18, Eduardo. Fugir da prostituição. Foge, bota a carga de energia para correr. Larissa, 1 Coríntios 10,14. Fugir da idolatria. Fugir, acelera. Chispa, Eduardo.
1 Coríntios 6:10, até é aquela passagem onde fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E depois no versículo 11 até fala assim, foge dessas coisas. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Você tem esse versículo aí? 1 Timóteo 6:10 e 11. Tem. Lê, Sim. por favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessas cobiças se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge! E segura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha a corrida da velocidade aqui, ó. Foge. Ô, Larissa, 2 Timóteo 2:2. O que a gente tem que fugir? Fuja também das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Gente, olha que interessante. Às vezes é uma corrida de velocidade. Às vezes a gente precisa empregar essa energia para correr, para fugir. É tão legal. Você já conversou com trombadinha? Já? Já, Larissa? Eu também. É tão legal. Por quê? Trombadinha convertido, claro. Sim. E é tão legal porque ele sempre fala, olha, mas o que eu corria. É ou não é verdade? É verdade. Você nunca vai conhecer um trombadinha de sucesso que não corre. Imagina, ele é ágil, precisa correr. Então, às vezes nós somos assim, nós precisamos ter a agilidade de fugir. Fugir do quê? Fugir do mal. Mas às vezes, na nossa caminhada, dependendo da ocasião, pode ser uma corrida de resistência. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago 4, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti. Tem que ter resistência na corrida. Outras vezes, na tua caminhada, pode ser uma corrida de obstáculos, onde você vai ter que vencer os obstáculos do ministério. Enquanto corre, você pula. Enquanto corre, você salta. Não dá tempo de parar. Você pode pensar, é melhor eu parar um pouquinho. Deixa aqui colocar minha vida em ordem. Deixa aqui descansar. Dá uma respirada. Né? Você nunca vê um corredor numa corrida de obstáculo, falando assim, deixa, deu cãibra, deixa eu tomar meu açaí com granola e banana, para me dar energia que eu estou um pouco tonto, estou um pouco fraco. Meu filho, corre, né? Enquanto corre, pula. Até para beber água. Enquanto corre, bebe água. Nem dá tempo de parar. E mesmo quando tá nesses obstáculos, nunca tira o olho do foco. Nunca. Nunca. Sempre pulando e olhando no foco, correndo pra frente. Sempre pra frente, pulando os obstáculos, sempre pra frente. Qual que é o meu foco? Meu foco é o céu, Eduardo. Sim. Eu não posso esquecer disso. Qual que é o meu prêmio? É a coroa da vida eterna. Eu não posso me esquecer disso. Senão, eu começo a olhar para o lado, começo a olhar para o outro e eu me desfoco. Sim. E, às vezes, a corrida também é de revezamento, onde eu tenho que estar entrosada com os meus irmãos em Cristo. Na minha caminhada, eu não corro sozinha. A Bíblia diz, e um ou outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te, tem bom ânimo. Eu tenho que estar entrosada com o meu time. Eu tenho que estar entrosada no corpo de Cristo, na igreja de Deus. A Bíblia fala em Efésios 4:2. Larissa, e o 3 também, por favor. Efésios 4, versículo 2, diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha lá. Então, na corrida, gente, eu tenho que me livrar do peso, certo? Eu vou correr. Hoje, os corredores de hoje em dia se preocupam com tudo. É a roupa que é leve, não é não? Tênis, o drop, o amortecimento, com placa de carbono, sem placa de carbono. Tudo para quê? Para estar leve. Você nunca vai ver na São Silvestre, minha gente. Na São Silvestre, alguém correndo com a máquina de lavar roupa. Alguém correndo com canguru, né? Com canguru. Nunca. Com uma pochetinha. Não, deixa eu carregar a pochetinha que combina com o preto. Você já vê isso, Larissa? Não. Você que é uma atleta no nosso meio, quando você vai na academia, você vê alguém correndo com uma pochetinha? Não. Não vê? Porque isso é peso, certo?
Se fosse eu e o Eduardo, a gente estaria lá com os nossos quitutes. Né, Eduardo? Ia dar uma fome. Pronto, a gente estaria com um hot dog, né? Não dá certo. Gente, para correr, tem que ter treinamento, tem que se preparar com a alimentação certa. Certo? Para correr, eu tenho que fazer os exercícios várias vezes. Sempre ter a disciplina de fazer a mesma coisa sempre. E na nossa caminhada cristã, também é assim. Para correr, tem que ter preparo, tem que eliminar gordura. Senão você vai ficar pesado, vai correr com peso. Mas também tem que ter ali músculos para guardar energia, para suportar a fadiga. Assim também é na nossa corrida com Cristo. Nós temos que suportar muitas coisas. Vai ter momentos também que, na corrida, você vai ser atacado. Você vai se deparar com obstáculos. Vai ter que ter resistência, resistir ao diabo. Na tua caminhada, na tua corrida, você também vai ter que suportar o cansaço, assim como é numa maratona. O cansaço vem até no treinamento. No treinamento você vai sentir cansaço e na maratona também você vai se sentir cansado, certo? Depois, correndo com paciência, a carreira que nos está proposta. Eu fui lá no dicionário Aurélio, olha, paciência é a virtude que consiste em suportar dores, incômodos, infortúnios, sem queixa e com resignação. Também é definida como perseverança tranquila, espera e serena por um resultado. Paciência. E o que eu faço? Eu olho para Jesus. Se eu estou correndo, eu não tiro os olhos do meu alvo, olhando para Jesus. E você sabe quando eu estou ligada em Jesus, quando eu coloco os olhos em Jesus, eu estou na frequência de Jesus. É a mesma coisa quando você está num carro, dirigindo, e você põe lá o rádio para você ouvir. Então, se você está debaixo da frequência daquela antena e sintoniza naquela frequência, você está ouvindo lá a música que você gosta. Né? Sertanejo? Sim. Gosta de sertanejo? Pagodinho também. E aí tá lá dirigindo. E você, porque está na frequência do pagodinho, Edu, você só tá no tungurugutu, mas tem que estar na frequência do pagodinho. De repente, você muda a frequência e sai daquele lugar onde a antena pega. De repente, começa... Tunts, 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 tunts. Não é pagodinho que você começa a ouvir, não. Certo? É uma rave. É. Assim acontece quando nós saímos da frequência de Jesus. Quando a gente deixa de colocar os olhos em Jesus e começa a colocar os olhos em outras coisas. A gente vai perdendo a frequência. E aquilo que era um pagodinho, já não é mais pagodinho. Aquilo que era a voz de Deus e as instruções de Deus para a minha vida, já não é mais Deus. É a voz do mundo, é a voz do dinheiro, é a voz de um Deus chamado Mamon. Tudo para fazer com que eu me desfoque do prêmio. E qual é o prêmio? A vida eterna, a coroa. E é disso que eu não posso me desfocar. Enquanto eu corro, eu tenho que pular obstáculos. Enquanto eu corro, eu tenho que resistir. Enquanto eu corro, eu suporto a fadiga e o cansaço, porque eu sei qual é o meu prêmio. A coroa da vida eterna. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Mais animado para correr todo mundo aqui? Bora. Bora. Bora correr? Bora. Ângelo, é isso aí. Você também desse lado, bora correr. Correr com Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o caminho e nós temos que andar sempre nesse caminho. Em nenhum outro nome há salvação. Em João está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você quer alcançar esse prêmio e ter vitória sobre o pecado, ter vitória sobre o mal, receba esse Jesus no seu coração. Ande nesse caminho. E essa verdade vai te libertar. Se esse é o teu desejo, faça essa oração comigo, vocês aqui no estúdio também. Fala assim comigo
comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu te recebo eu te recebo no meu coração. no meu coração. Eu acredito Eu acredito que Jesus existe e morreu na cruz morreu na cruz para me para salvar. me salvar. Eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor, meu Senhor e Salvador. e Salvador. Receba agora Recebo agora a minha a salvação. minha salvação. Me ensine, Senhor, Me ensina, Senhor, os teus caminhos. teus caminhos. Guia minha vida. Guia a minha vida. Amém. Amém. E amém. E amém. Amém, gente? Amém. O que fazer depois que a gente recebe Jesus? Temos que andar no caminho. E você que tem acompanhado esse grupo familiar, eu quero te pedir para que você entre em contato conosco através desse número. Nós temos recebido com muita alegria, todas as semanas, contatos de vocês que assistem o grupo familiar. E nós estamos orando por vocês todos os dias. E nós aqui também queremos te conhecer, de qualquer parte aqui desse Brasilzão. Entre em contato com a gente, faça o seu pedido de oração, nem que seja para mandar um abraço. Entre em contato porque nós queremos te conhecer. Amém? Amém. E nós agora vamos orar. Vamos interceder no grupo familiar. Nós também temos a oportunidade de interceder, né? Larissa, o que é interceder? Interceder é nós orarmos a Deus por um assunto ou por alguém, não é? Imagina que você conhece alguém que precisa de saúde ou precisa da ajuda de Deus na família, na área financeira. Você vai se colocar entre Deus e a pessoa para orar por ela. Então, intercessão é isso. Você vai ser o intermediário entre Deus e essa pessoa ou esse assunto. E a intercessão é mesmo isso, é a gente nos colocar na brecha, não é? Nos colocar nessa corrida, não é? Por aquele assunto, como a Estela falou no grupo familiar de hoje. E nós vamos orar a Deus e sempre com confiança de que essa oração vai ser ouvida. É isso aí. Vamos todos ficar de pé. Nós vamos orar pela nossa igreja. E eu vou pedir aqui para o Eduardo fazer essa oração. Amém? Sim, então vamos todos ficar em reverência. E, Senhor Deus, nós trazemos a nossa igreja diante do Teu trono, Senhor. Nós te pedimos sabedoria e revelação, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Usa-se de nós, faz de nós, Senhor, um vaso nas suas mãos para ajudarmos as pessoas a reconhecer que só Jesus é o Senhor para a salvação. E nós oramos e acreditamos que a nossa igreja cada vez está mais cheia de pessoas, porque as pessoas estão à busca de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Oh, magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Ainda nesse espírito, nesse coração, eu vou pedir aqui para Larissa orar pelas nossas famílias. A igreja é feita de famílias, o nosso grupo familiar é feito de famílias. Você tem aí a sua família. Larissa, por favor, ore pelas nossas famílias.
Amém. Senhor Deus Pai, nós trazemos diante da Tua presença todas as famílias, Senhor. As nossas, das pessoas que estão a assistir. E, Senhor, foste Tu, Pai, que criaste todas as famílias. Por isso, neste dia nós oramos por cada uma delas, para que o Senhor as abençoe. Derrama, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre cada uma das nossas famílias, Senhor. Nós declaramos que nós e a nossa casa te serviremos todos os dias da nossa vida. Senhor, a Ti nós te louvamos e agradecemos, porque a nossa família, ó Pai, está debaixo da Tua nuvem, no nome de Jesus. Amém. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória. Demos glória ao nosso Salvador. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Oh, magnificai. Magnificai o Altíssimo, pois nós te pedimos um espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina, Senhor, os olhos da nossa mente, para que nós saibamos qual é a nossa chamada. Ilumina os nossos olhos, para que nós saibamos quais são as riquezas da glória que já nos pertencem. E como nós podemos operar no poder e na autoridade que Cristo já nos deu. Em nome de Jesus, amém, Amém. E amém. E amém. Amém, gente? Amém. Nós vamos ter revelação de Deus nessa semana, para que a gente possa correr a nossa corrida. Porque às vezes a gente está preocupado, e aqui eu quero já deixar um gostinho para a lição da semana que vem. Na semana que vem, Larissa, nós vamos falar dos avisos de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de avisos. E Deus, Ele sempre aparece, mas nem sempre aparece do jeito que a gente quer. E às vezes a gente está preocupado aqui com a pessoa que está à minha direita, está preocupado aqui com a pessoa que está à minha esquerda, e a gente se desfoca do alvo. E é isso que você quer para a tua vida, Eduardo? Não. Sempre tá focado no alvo. Sempre focado. Sempre focado, correndo, pulando os obstáculos. Mesmo que venha obstáculo, a gente pula e tá focado no alvo, que é onde nós queremos chegar. E quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás, vamos ver o tanto que nós corremos, vamos ver que nós chegamos até o fim. E levantar aquele prêmio. Levantar aquele prêmio. Da nossa salvação. Sim, sim. Então, Larissa, você não pode perder, nem você, Eduardo, avisos de Deus. Você é uma pessoa que tem atenção para os avisos? Sim. No trânsito? Normalmente sim. É. Quanto mais você não vai ter atenção para os avisos de Deus. Exato. Não é? Então, semana que vem, não perca essa lição, para que você tenha aí atenção no processo da tua caminhada com Jesus Cristo. Porque nós não apenas ouvimos, mas praticamos a palavra de Deus. Ô Larissa, ouvir e praticar a palavra de Deus me lembra daquela história de dois homens, né? Sim. Conta pra gente essa história. Tá em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24, você depois pode ler. Então, a Bíblia fala de dois homens e os dois tinham os mesmos materiais de construção, o mesmo cimento, o mesmo tijolo, e os dois construíram a sua casa. Mas um construiu na areia, não é? E o outro construiu na rocha. Então, esse que construiu na areia passou por problemas, não é? Por dificuldades. A chuva, o vento, os rios assopraram ali e aquela casa caiu.
porque estava na areia, não tinha fundação. Mas aquele que construiu a casa na rocha, não é? Ele tinha fundação. E ele passou pelos mesmos problemas. E o que a Bíblia conta é que esse que construiu a casa na rocha não caiu. Ou seja, ele ficou de pé, não é? Por quê? Porque ele ouviu e se atentou aos avisos de Deus, não é? Então ele continuou firme, o cimento colou ali no tijolo, colou na rocha e ficou firme. E o diferencial desse homem prudente é que ele ouviu e praticou. Exato. Né? Só o ouvir a palavra de Deus não adianta nada, mas o ouvir e o praticar, explica um pouquinho essa diferença, Eduardo. Exatamente, tem uma diferença de ouvirmos e praticarmos. A palavra em si só, ela não tem poder quando nós lemos na Bíblia. Ela só torna poderosa quando ela entra no nosso coração e nós praticamos a nossa palavra. Então, se eu pego a palavra de Deus, pego a Bíblia, deixo lá guardadinha, não uso ela, não pratico ela, ela não vai ter poder. Eu tenho que praticar essa palavra, mesmo que eu concorde com ela, mesmo que a gente ouça a Estela aqui falar, nós falarmos, mesmo se eu ouvir, se eu não praticar, se eu não colocar essa palavra em prática, se eu não colocar essa palavra no meu coração e libertar ela não vai produzir fruto. Já me lembrei até de regime, Eduardo, porque é igual regime. Sim. Você pode saber o que engorda, o que não engorda, o que emagrece, não emagrece. Não é verdade, Eduardo? A gente sabe de tudo isso. Agora, entre saber e aplicar... já é outra coisa. É outra coisa, certo, Larissa? Certo. E por isso que nós vamos ouvir e vamos praticar o que, Eduardo? A palavra de Deus. Não é a dieta? Deixa pra amanhã, deixa pra segunda-feira, né? Vamos praticar a palavra de Deus, certo, Larissa? Porque praticando a palavra de Deus, Ângelo, a gente tem vitória na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Amém? Eduardo, se despede do pessoal. Um grande abraço pra todos, especial abraço lá pra Ribeirão Preto, minha terra, terra do café. Um grande abraço pra todo mundo, foi um gosto estar aqui. Obrigado, Estela, pelo convite e até a próxima. Larissa. Eu quero mandar um beijinho à terra do pão de queijo, para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Então, você que está em Minas Gerais, está em Belo Horizonte, eu falo Belo Horizonte porque eu morei lá, não é? Apesar de ter nascido em Pindamonhangaba. Mas eu quero mandar um beijinho, um abraço para vocês e entrem em contato com a gente quer saber quem são vocês. Isso aí, Ângelo, quer dar um tchau, tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Saiba que algo de bom vai acontecer nessa semana, porque com Deus nós sempre temos vitória. Vamos lá! Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. Mais uma, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. A palavra está operando. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa o que vejo ou sinto, a palavra. Mais uma, Eduardo, vamos lá, de novo, a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Mais um. O que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. A palavra e a fé são minha espada e escudo.